Estamos na área com mais um correspondente médico. Sempre ótimo saber que você está aí com a gente, não só assistindo e ouvindo as explicações do doutor, mas também participando, viu? Hashtag correspondente médico, é por ela que você conversa com a gente. E eu compartilho tudo com o doutor Fernando Gomes, o nosso correspondente médico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Elisa. É isso mesmo e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A gente começa o quadro falando dos efeitos negativos da pandemia na nossa saúde mental, aquela saúde que a gente não vê exatamente, não é como alguém que quebra o braço e a gente vê que a pessoa está ferida, está machucada, precisando de ajuda. Quando é dentro da mente, é muito mais complexo. Uma pesquisa da Pfizer e do Instituto de Pesquisa IPEC levantou quais são os principais sintomas que mostram que a pandemia mexeu demais com a nossa cabeça. É uma pesquisa que ouviu 2.000 entrevistados em 5 estados brasileiros. E a gente tem aqui os resultados já para poder compartilhá-los com vocês que nos assistem. Doutor, um ranking entre tristeza e irritação. Você se identifica com uma dessas palavras? Tristeza, irritação, insônia, angústia e medo, crises de choro. Quer dizer que todos esses sintomas, essas situações apareceram durante a pandemia, doutor? Apareceram, é interessante até, pessoal, que a própria arte aqui está mostrando algo que a gente não estava muito habituado de ver com o uso de máscaras, né? Mas vamos lá. Verdade, a nossa expressão total, né? Ficou por conta dos olhos. É verdade. Né? A gente aprendeu a fazer essa leitura de uma forma muito mais eficiente. Tristeza, 42% dos entrevistados. Irritação e insônia empataram com 38% cada um. Angústia e medo, 36%. E crises de choro, que acaba sendo uma expressão, na verdade, fisiológica dessa situação, 21%, Elisa. São números realmente expressivos e marcantes. E eu tenho certeza que você, em algum momento, acabou se identificando com esse ponto em algum momento da pandemia. Doutor, já são quase 2 anos que nós somos obrigados a conviver com essa adversidade, não é? Covid-19, pandemia, até ver o mundo ser acometido por uma pandemia e aos poucos os números irem diminuindo, mas isso vai causando uns traumas na gente, não é? Umas feridas. Mesmo que a gente aguente 1 mês, 6 meses, 7 meses, chega uma hora que mesmo que nós sejamos fortes, né, e tentemos manter a paz e algum controle, é um pouco difícil controlar tudo isso, não é? E também está tudo bem sentir isso, não é, doutor Fernando? A gente, de vez em quando, ficar triste, ficar irritado, é previsível e aceitável? Sim, a nossa parte racional entende a situação. Então, a gente consegue perceber a necessidade de, por exemplo, manter o distanciamento social, ficar mais tempo dentro de casa. A gente entende a preocupação com o problema biológico em si, o risco de ter uma complicação grave de saúde, de morrer. Muitas pessoas perderam familiares, então tem toda essa questão do luto. Mas isso é a parte racional, Elisa. Nós temos uma parte profunda no cérebro chamado sistema límbico, que é a parte emocional. Essa tem dificuldade de entender. Então é esse momento que a gente tem esse conflito em que a razão e a emoção acabam, na verdade, discutindo dentro da nossa própria cabeça. E muitas vezes isso é uma manifestação emocional dessa sensação que a gente tem. E por isso que agora que a gente está respirando um pouquinho melhor, com números melhores, com uma certa sensação de controle da situação, a gente vive uma sensação diferente de, por exemplo, 1 ano atrás, quando a gente tentava a todo custo utilizar um recurso da nossa inteligência chamado inteligência emocional, da qual eu suporto alguma coisa desagradável. Então, por exemplo, a questão da restrição de trânsito, da questão das dificuldades econômicas, trabalhistas e assim sucessivamente, imaginando que lá na frente eu pudesse ter um benefício, ou seja, a melhora. Mas até então a gente não sabia que isso iria acontecer, que iria de fato demorar, e quando que esse cenário iria começar. Então as alternativas acabam sendo outras, né? Desenvolver a inteligência intrapessoal, que é o processo do autoconhecimento, e também a inteligência existencial, de entender que existe uma força maior da natureza, você pode chamar de Deus, pode chamar de força do universo, o que quer que seja, mas que muitas vezes a gente está submetido à vontade e ao que acontece no mundo sem a nossa gerência. Doutor, e é muito comum que uma pessoa, quando esteja incomodada, insatisfeita com alguma questão da vida, ela pode demonstrar tristeza, mas não exatamente chorar. E ela pode ficar muito irritada e não exatamente ter insônia. Cada pessoa pode desenvolver o sintoma de uma maneira diferente?
Cada pessoa acaba respondendo de uma forma diferente, acaba sendo uma possibilidade você ter isso de uma forma única ou até mesmo a coexistência de sensações. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, é natural que ela venha relatar no consultório que ela também tem dificuldade para dormir. Ou então que ela, se está muito angustiada, desconta na comida e muitas vezes ela nem percebe. Então, é um combinado de coisas e de formas que acaba sendo o que a gente observa em cada pessoa, em cada indivíduo, Elisa. Quer relatar para a gente também a sua experiência? Por favor, #correspondente médico. É lá pelo Twitter que você manda a sua mensagem, conversa com a gente. A gente está falando aqui de questões emocionais com as quais muitas vezes, se o outro não disser para a gente não consegue saber. Por isso tem de haver um respeito tremendo com as palavras do outro, né? Quando alguém consegue verbalizar essas dores. Mas essas são as dores emocionais, assim digamos. E existem também as dores crônicas que a gente vai sentindo, eu tô aqui generalizando, uns desconfortos pelo corpo. Dores crônicas é um mal que atinge muita gente e os dados são muito precisos. Aliás, os dados não são muito precisos porque existe uma dificuldade em conseguir fazer, de fato, um diagnóstico, não é? Conseguir compreender de onde vem essa dor, o que causa exatamente essa dor. Só que, de acordo com a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, entre 30% e 50% da população brasileira sofre de dores crônicas. Doutor Fernando Gomes, o que exatamente é uma dor crônica? É aquele desconforto que eu tenho hoje, de vez em quando outro dia volta? Ou é um desconforto que não passa nunca, o tempo inteiro, por horas e dias? Uma dor constante, Elisa, que dura pelo menos 3 meses, 6 meses, anos, e que muitas vezes interfere na vida normal da pessoa. O que acontece, em especial, na dor crônica? O próprio sistema nervoso, que tem a capacidade, através da neuroplasticidade, de se rearranjar, oferece para o indivíduo algo que é extremamente desconfortável, que é a memória da dor. Então, muitas vezes você não consegue tratar o problema de base e mesmo que você faça um tratamento, a pessoa continua referindo esse desconforto que muitas vezes acaba limitando muito a vida da pessoa. Doutor Fernando, por falar em dor crônica, quem tem enxaqueca, por exemplo, aqui a gente não está citando por meio da arte nada em relação à cabeça, mas o senhor sempre diz que é preciso fazer um diário da dor para compreender o que causaria. É algum cheiro forte? É alguma iluminação, de repente? Pode ser um alimento? Quando a gente fala de dor crônica em outras áreas do corpo, é preciso que haja também um olhar mais afiado diário para entender o que causa? Ou nesse aspecto é um pouquinho mais assim, claro, a causa da dor? Elisa, quando a gente fala de dor nociceptiva, que é a dor do machucado, aquela que tem a ver com a preservação da nossa vida, por exemplo, você torceu o pé, você vai ter dor, porque o seu organismo está dizendo, olha, pare de caminhar, pelo menos por enquanto, porque a gente está diante de um processo inflamatório e até que os tecidos se reparem, é melhor você não continuar provocando risco de uma nova lesão. Quando a gente fala da dor crônica, isso muda um pouco. E a gente tem alguns pontos de impacto principais. Por exemplo, o pescoço, segundo esse estudo, os ombros, as costas, e você deu o exemplo da enxaqueca como forma de trazer para o médico, para o terapeuta, mais informações. Então, quando você faz um diário e você consegue precisar algo que, na verdade, é subjetivo, por exemplo, eu e você podemos ter dor. A dor, para mim, pode ser um pouquinho diferente para você, pelo menos no que se diz respeito à percepção. A gente percebe isso até com etnias diferentes, o colorido que se dá para a dor. Então, quando a gente tem o maior número de informações possíveis, fica mais fácil do terapeuta conseguir ajudar essa pessoa a se recuperar, a mudar o estilo de vida, dar o medicamento adequado para que, na verdade, a vida possa ter mais graça e menos dor. Doutor, quero fazer uma conexão aqui. A gente está vendo essas dores físicas, uma conexão com a arte, as informações que a gente estava vendo antes. Quando a gente está com alguma questão emocional, é comum que essas emoções também acabem ali desabrochando dores no corpo? Por exemplo, tem gente que tem dor de tensão no pescoço ou nas costas. É possível que essas dores musculares estejam relacionadas com uma questão emocional? Isso é incomum? Isso é muito comum, Elisa. A gente tem até um tipo de cefaleia chamado cefaleia tensional, que tem uma relação muito grande com as experiências que a pessoa tem no dia a dia. E, mais uma vez, cada pessoa responde diferente ao estímulo que tem. De repente, um dia de trabalho pesado, com alguns atritos e conflitos, não tem a mesma implicação do que para uma outra pessoa que, de repente, só uma parte do trabalho não deu certo. Então, é muito difícil a gente mensurar isso, acaba sendo muito individual. E, de fato, existe uma conexão entre a dor, que é uma coisa, e o sofrimento. Por isso que, muitas vezes, o sofrimento ele acaba incrementando, aumentando a sensação da dor.
E na hora de procurar um profissional, se a pessoa está com alguma dor e que está atrapalhando a vida, o trabalho, porque às vezes as pessoas se acostumam a sentir as dores e não procuram ajuda. Geralmente, quais tipos de setores na medicina, doutor? Muitas vezes as pessoas procuram ortopedistas, por exemplo, por dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas, dor nos punhos. E se for um caso que, na verdade, foge da alçada da resolução por exemplo, uma cirurgia ou uma fisioterapia, esse paciente vai ser encaminhado para um grupo especializado em dor, que muitas vezes é um grupo multiprofissional. Então, você não vai ter ali só o neurologista, ou só o neurocirurgião, ou só o anestesista trabalhando, mas existe uma série de profissionais, como, por exemplo, psicólogos envolvidos no processo, para que a pessoa possa melhorar. Muito bem, dito isso e desejando que você deixe de ter dores crônicas, conta pra gente, #correspondente médico. O próximo assunto que a gente traz é bem curioso e impressionante. É um bebezinho, um neném, nos Estados Unidos, entrou recentemente para o livro dos recordes como o nascimento mais prematuro da história. O pequeno Curtis Butler nasceu após apenas 21 semanas e um dia de gestação. Para quem não tem intimidade, né, não sabe às vezes compreender se 21 semanas é muito, é pouco, de repente nunca teve um neném ou não tem intimidade com o assunto, o normal são 40 semanas. O nenenzinho nasceu com 21. Ele nasceu pesando apenas 420 gramas. Curtis precisou usar um respirador nos primeiros 3 meses depois do nascimento. Hoje ele tem quase 1 ano e meio de vida. Tá vendo a imagem? Olha, coisa linda. Já engordou, já tá grandão, já tá ganhando muita saúde. Ele ainda precisa de cuidados com remédios e um tubo de alimentação, mas está se desenvolvendo muito bem. Doutor Fernando Gomes, bebês que nascem prematuramente. Eu não consigo nem imaginar a angústia que é de uma mãe na hora de ver aquele nenenzinho ou a bebezinha carregada por geralmente 9 meses, não foi o caso dessa mãe, e de repente vem ao mundo precisando de cuidados, não é? Como isso deve mexer com o sentimento da mãe, inclusive. A gente tem um conceito, Elisa, e acaba sendo muito focado na própria natureza, né? O melhor lugar para o bebê se desenvolver é dentro do útero materno. Ali tem tudo que o bebê precisa. Mas, se por uma questão de saúde esse bebê nasce antes, por uma complicação, ou qualquer que seja, existe um grande desafio e aí está a medicina para ajudar. Então, numa fase inicial, cuidado de terapia intensiva da neonatologia é fundamental. Os órgãos não estão prontos ainda. Então, você pode imaginar, precisa de ajuda para respirar, porque os pulmões ainda não estão maduros. O próprio sistema nervoso central está se desenvolvendo. Eu estou falando do encéfalo, do cérebro propriamente dito. É um ser extremamente frágil ainda em desenvolvimento, que em teoria devia estar dentro da mãe. Nosso desafio é conseguir manter esse bebê ainda que está em desenvolvimento, vivo, para que os órgãos possam, então, ficar independentes e o indivíduo possa ir para casa. O pequeno indivíduo volta para casa. Quais são os cuidados, então, doutor, com esses bebês prematuros? Então, em linhas gerais, quando a gente fala do período de hospitalização, são cuidados de terapia intensiva e muitas vezes vai precisar de uma ventilação, vai precisar de uma vigilância em relação ao desenvolvimento cerebral, porque existe o risco de sangramento espontâneo dentro do tecido cerebral, o que acaba sendo muito complicado. Cuidado com a parte infecciosa e assim sucessivamente. Atingindo a maturidade, o peso adequado e podendo ir para casa, que é o desejo de todas as famílias, todo mundo. Né? Cuidados continuam sendo necessários, né? E muitas vezes são parecidos com o bebê normal, mas existem algumas recomendações especiais da Sociedade Brasileira de Pediatria. Banhos com sabonete neutro. Então, na verdade, evitar químicas muito diferentes. E geralmente as pessoas já querem colocar aquele sabonete, que tem aquele cheiro maravilhoso de neném, que a gente quase que quer dar uma mordidinha no bebê, mas nessa fase é importante que seja neutro, né, doutor? Isso. Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, para que vai chegar o momento em que tudo vai ficar normal e você com segurança vai poder, na verdade, dar um mimo diferente. Trocar a fralda a cada 3 horas. O aleitamento materno, se possível, acaba sendo algo extremamente fundamental. A gente sabe que através do leite, diversas proteínas, diversos nutrientes são passados, além da formação do vínculo, né, da mãe com a criança, e não dormir de bruços. Aqui a gente chama atenção, não só aos prematuros, mas bebês que acabaram de nascer em geral, pela questão da morte súbita. Então, quando a Sociedade Americana de Pediatria, em 1992, passou essa recomendação, houve uma queda do número de crianças que morriam de uma forma súbita. Aquele famoso, deixou o bebê dormindo, foi para o quarto e de repente não estava mais respirando.
É lógico que existem consequências, né? O número de plagiocefalia posicional, que é a cabecinha torta devido à colocação, aumentou. Mas essa é de mais fácil tratamento do que a questão da morte súbita. Quando os pequenos precisam, às vezes, de um capacete que chama, né? Para poder readaptar, de tanto ficar com a barriga para cima, muitas vezes pode prejudicar a formação? Isso, exatamente. Você pode lançar mão da fisioterapia, da reeducação da própria mãe com alguns exercícios e do capacete que a gente chama de órtese craniana. Órtese craniana? Sim, porque o crânio, na verdade, ele não está fechado ainda. E conforme o cérebro cresce, ele vai empurrando o osso. Se você, na verdade, coloca uma órtese que orienta qual é a forma que deve assumir, então, como se fosse um bolo crescendo, você consegue dar o formato normal do crânio. Muito bem, cuidados, então, aqui listados pelo Dr. Fernando Gomes por meio da Sociedade Brasileira de Pediatria. Todos aqueles cuidados que devem ser necessários com bebês prematuros. E tão bonita essa imagem aqui, doutor, para encerrar, vou até encerrar com essa ideia. Quando a gente lê sobre o comportamento humano, sobre a nossa busca por paz, por amor, por aconchego durante a vida, dizem que a gente passa uma vida procurando conforto, igualzinho de quando a gente estava dentro das nossas mães. Por isso que dizem que é o lugar mais confortável do planeta, né? Então você imagina o desafio que é ser um prematuro, né, Elisa? Pois é, e já sair de dentro da barriga da mamãe e precisar de cuidados. Enfim, saúde para todos nós, para todo mundo que a gente ama, incluindo os nossos bebês que nascem diariamente. Doutor, obrigada por mais um dia. Muito obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.